Começa agora mais uma edição do Revista. E o programa de hoje repercute o desastre ambiental considerado o maior em Minas Gerais. O rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, controlado pela Vale, e a empresa australiana BHP Billiton, liberou uma enxurrada de lama de 62 bilhões de litros de rejeito, que causou uma tragédia em Mariana, na região central de Minas. O subdistrito de Bento Rodrigues foi o mais atingido. O povoado fica a cerca de 2 quilômetros do rompimento das barragens. E apesar das perdas aparentes, os problemas podem estar apenas no começo. Lucas Franco foi até o local e mostra a situação lamentável em que se encontra a região. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço, assim que eu estava chegando no Alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado, fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Eu saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas. E a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou nessa semana os trabalhos de investigação. Temos que fazer ter primeiro um conhecimento técnico, temos que ouvir engenheiros, temos que ouvir vítimas. É uma atividade trabalhosa, mas que será feita à altura da Polícia Civil e de que a população merece essa resposta. Já tem o levantamento, peritos com capacitação técnica específica para isso, serão disponibilizados para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil e estarão à disposição para nos auxiliar em todos os sentidos. O documento mostra que o contato entre a pilha e a barragem era inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização de processos erosivos. Outro trecho indica que poderia haver um processo de saturação da pilha. No final, um alerta que indicava as possíveis consequências que poderiam ocorrer caso a empresa não cumprisse com as alterações indicadas pelo Instituto Prístino. Bom, nós estamos no alto de uma serra e daqui podemos ver uma visão panorâmica, o caminho que a lama percorreu até atingir o distrito de Bento Rodrigues. O local tinha aproximadamente 180 residências e restaram apenas 22. Chegando mais próximo, percebemos casas destruídas. O rio que antes passava por ali se tornou um caminho para os rejeitos. Nas serras que contornam a região, marcas registram a altura que a lama atingiu. Para Carlos, criado no distrito de Bento Rodrigues, fica agora o desafio de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Aí ficar só lembrança, né? Porque é lá que eu fui criado, lá que eu trabalhei esse tempo todo, debaixo de sol, chuva para construir, tudo isso perdeu com questão de, vamos supor aí, uns poucos segundos. Acabou tudo, coisas que eu demorei 15 anos, 18 anos para construir, acabou tudo. O município de Mariana ainda não consegue contabilizar os prejuízos causados pelo rompimento das barragens. E os impactos se estendem para outras cidades, atingindo inclusive o estado do Espírito Santo. E para falar sobre as consequências desse desastre, vamos conversar com o idealizador e fundador do projeto Manuelzão, Apolo Hering, que também é ambientalista e médico sanitarista. Apolo, seja muito bem-vindo. Ok. Bom, para começar, os rejeitos da mineradora atingiram a bacia do Rio Doce, que é uma das maiores do estado e passa por mais de 200 municípios. Essa contaminação atingiu as águas também, os abastecimentos de água de Governador Valadares, por exemplo. Quais seriam as consequências a curto e longo prazo disso? Bom, a curto prazo, pelo menos no caso de Governador Valadares, parece que a única fonte de abastecimento é o Rio Doce. Então, eles estão com um problema lá sério, porque tem que esperar o resultado do laudo técnico sobre a qualidade dessa lama, o que tem nela, né? Foi suspenso o abastecimento, está pedindo às pessoas para economizar. Os mais ricos vão comprar água mineral. Os pobres que moram ao longo do rio, que moram na roça, eu não sei se eles vão poder fazer isso aí, porque só botar no filtro é muito pouco, né? Eu fico pensando também nos animais que bebem essa água. Então, a curto prazo é terrível, é imprevisível.
trouxe uma insegurança geral. A médio e longo prazo, nós vamos ter que ver a recuperação da natureza. Eu sei que boa parte dessa massa de terra, de rejeito, foi se assentando no fundo do rio. E no fundo do rio é cheio de animais que vivem ali, são invertebrados aquáticos, insetos, que são alimento dos peixes. Então, os peixes vão ficar sem comida, os que sobreviveram, porque muitos peixes morreram por falta de oxigênio nessa lama. Então, esses animais também devem ter desaparecido, a maioria deles. Então, do ponto de vista do impacto ecológico, eu não sei se seria, no caso, de falar em anos e anos. Professor, e a gente enfrenta um tempo de crise hídrica onde o volume dos rios tem se tornado abaixo do esperado. E agora com esse volume de rejeito sendo despejado aí, principalmente nas águas do Rio Doce, essa questão tende a se agravar ainda mais? Sem dúvida, porque a gente estava querendo água, né, e não lama. Então, o Rio Doce não estava chegando no oceano. Ele estava parando alguns quilômetros antes, por falta de água. Então, eu acho que com essa lama, o Rio Doce vai chegar ao mar e vai espalhar lama pelo mar. De qualquer maneira, toda a atenção é pouca com o que está acontecendo nessa região, nessa bacia hidrográfica. A mineradora garante que a lama não é tóxica, mas alguns especialistas alertam para essa contaminação. A população e as autoridades devem estar atentas a isso? A mineradora garantia também que a barragem não ia romper, né? Então, a população confiou e ficou morando debaixo da barragem, né? Quer dizer, fazer uma barragem em cima de um povoado, aqui para nós, é uma falta de atenção muito grande. O governo não devia permitir que fique em cima de uma vila, né? Num povoado. E eu acho que a população deve tomar todo cuidado, porque não saiu ainda o resultado dos exames químicos. Em geral, quando tem minério de ferro, varia o teor conforme a região. Sempre tem um pouco de ouro no meio, e onde tem ouro, sempre tem o arsênio. Professor, esse assunto do desastre em Mariana tem sido pauta, né? E o assunto relevante da semana, uma cobertura da mídia nacional e notícia também em outros países. E a gente preparou um VT sobre isso. Então vamos assistir? Nos últimos dias, o drama vivido pelos moradores do distrito de Mariana ganhou destaque no noticiário de diferentes veículos de comunicação. O rompimento das barragens em Minas Gerais em destaque no Jornal Nacional. O Jornal do SBT começa com as últimas notícias sobre o rompimento de uma barragem de resíduos de mineração que destruiu um distrito de Mariana, em Minas Gerais. Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O desastre ambiental, que já é um dos maiores do Brasil, foi repercutido até na imprensa internacional. Além da imprensa, a população também está atenta aos desdobramentos do caso. Eu acho que não foi acidente, não. Porque se eles têm normas de segurança, têm que ser seguidas. Então, se eles seguiram todas as normas e aconteceu o que aconteceu, então foi um acidente, mas eu duvido muito. Então, eu acho que foi mais um crime ambiental do que um acidente. Acho que, sei lá, podia ter sido mais fiscalizado. Se tivesse mais fiscalização, talvez tivesse como evitar. O culpado não tem como saber. Alguns estão falando que foi devido a um abalo sísmico que teve. Não dá para saber também se eles estão meio que escondendo, tentando modificar a real causa, né? Mas esperar a apuração para ver o que deu, né? É complicado, né? Eu faço engenharia ambiental e, falar que tem um culpado, é meio assim, incriminar alguém por alguma coisa que a gente não tem provas. Mas isso é meio óbvio, porque tem investimento privado e esses investimentos privados só visam lucro e acabam que eles não fazem o mínimo necessário que a lei cobra e a lei geralmente já é deficiente, já é precária e fazendo o mínimo de algo precário acaba acontecendo isso que a gente viu. Então, professor, como nós podemos observar, a maioria das pessoas está culpando a mineradora. E o questionamento é justamente esse, né? Se esse desastre foi de fato um acidente ou se ele já era uma tragédia prevista. Desastres como esses podem ser previsíveis? Na verdade, uma empresa do porte da Vale do Rio Doce e dessa empresa australiana, elas dividem 50%, né? As ações, eles têm
toda a tecnologia mundial e eles não poderiam fazer nada que não tivesse total segurança. Então, numa represa dessa de rejeito não vai ruir assim de uma hora para outra. Sempre é possível você ter controle da situação. Vale lembrar que isso não é a primeira vez que acontece, né? Há pouco mais de um ano, a Herculano Mineração também teve um rompimento da barragem. E na época se discutiu nessa questão da fiscalização. E agora aconteceu de novo. Isso é um descaso com a população? Realmente tem um problema na monitoração? O que acontece com isso aí? Acidente com essa lagoa de rejeito, barragem de rejeito, é que não tem faltado aqui. Se você voa aqui na região metropolitana, você vê centenas de buracos enormes, maiores do que 2, 3 quarteirões juntos, com funduras às vezes de 200, 300 metros. Então, tem que haver uma política do Estado em relação a isso. O Estado não tem geólogo, não tem hidrogeólogo. Quem fiscaliza as atividades das mineradoras são elas mesmas. O Estado confia nela, elas mandam os relatórios, o Estado arquiva. Então, é uma irresponsabilidade total o Estado deixar a sociedade na mão de empresas privadas, mineradoras, que não têm tanta eficiência como alegam ter. A prática está aí, né? Então, professor, a gente agradece pelo... Obrigada pela sua participação. Ok, foi um prazer para mim. Sobre esse assunto, a Fundação Estadual do Meio Ambiente esclarece que cabe ao órgão fazer o cadastro das barragens por meio de relatórios elaborados por auditores independentes, contratados pela empresa. São eles que atestam a estabilidade ou não das estruturas. O inventário é realizado anualmente. Já o Instituto Mineiro de Gestão das Águas afirma que algumas análises foram feitas, mas que são necessárias novas amostras para saber se as águas atingidas oferecem riscos para a população. Ainda não há previsão de quando devem sair os laudos. Por causa da tragédia, a Samarco teve as atividades interrompidas na região. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com uma reportagem super bacana para vocês. É isso mesmo, fique por aqui que o próximo bloco está demais. Para aqueles que são apaixonados por histórias em quadrinhos, certamente tem algum super-herói favorito ou até mesmo prefere o temível vilão. Os quadrinhos têm sido uma porta de entrada para o mundo da leitura e têm incentivado cada vez mais jovens leitores com a discussão de temas atuais e de relevância social. A 9ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos reúne os fãs do universo das HQs em um evento considerado o maior do Brasil. Luiz esteve por lá e, claro, conta tudo pra gente. As histórias em quadrinhos vêm ganhando popularidade nos cinemas, com seus super-heróis e vilões, alcançando fãs de todas as idades. Mas os quadrinhos têm sido bem mais do que puro entretenimento. Como uma forma de manifestação artística e cultural, eles também são um meio para a conscientização social. A arte criticando, a arte mostrando essa realidade da violência. A violência, quando eu digo, não é a violência física, mas a violência contra a dignidade humana, contra a pessoa humana, contra a diversidade sexual, gênero, o racismo. Quando a arte mostra uma realidade diferente, faz as pessoas pensarem. Por meio das histórias ilustradas, seja de ficção, drama ou humor, os quadrinhos são uma forma de levar a reflexão ao público jovem, discutindo temas relevantes para a sociedade. Bom, o quadrinho acho que ajuda a colocar questões da vida para a criança, porque o quadrinho pode trazer para a criança uma realidade meio distante. O quadrinho pode trazer uma realidade de outro país. Que seria uma porta de entrada, digamos, para a criança antes de chegar num livro mais complexo. Quando a criança se alfabetizou, está começando com sua leitura, de repente é mais fácil introduzir uma leitura mais complexa para a criança vindo de um quadrinho, que você tem o auxílio de imagens. Nesta edição, o FIC abre espaço para elas. Ao debater questões de gênero e a diversidade, o festival destaca as mulheres, cada vez mais presentes no cenário das HQs. Tradicionalmente a mulher sempre ficava um pouquinho à margem, né? Porque no meio editorial tradicional a gente ainda tem uma certa resistência a publicar mulheres. Só que agora a gente está tendo, né, com a publicação online, digital, pela internet, uma facilidade muito grande das autoras
ficarem mais visíveis para o público, né? Darem seu trabalho a conhecer para um público cada vez maior. O grande homenageado dessa 9ª edição do Festival de Quadrinhos é o baiano Antônio Cedras. E a exposição, que leva o seu nome, reúne artistas de todo o Brasil que exaltam o quadrinista. Criador da Turma do Chachado, o quadrinista usou dessa arte para difundir a cultura e as belezas nordestinas. Antônio Cedras ele tem um papel extremamente importante no quadrinho nacional, pela forma com que ele retrata a realidade local dele, né, da cor local, né, da Bahia nos quadrinhos dele. E são quadrinhos, né, também para criança, né? Então eles também têm esse poder de fazer o público, né, principalmente o público infantil, se ver representado nos quadrinhos. Para o público visitante do festival, o que não falta é entusiasmo e a paixão por esse universo, que não é apenas lúdico, mas também educativo. Eu acho que o quadrinho ele tende só a acrescentar para a literatura, como muita gente pensa ao contrário, que o quadrinho é uma arte menor, muito diferente disso. Ele te dá o presente de ver como o autor enxerga aquilo que ele está escrevendo. Com uma programação cultural diversa, este ano o Fórum das Letras convidou o público para se aventurar pelas palavras de um dos maiores escritores da nossa literatura. E o lugar não poderia ser outro senão a histórica Ouro Preto. Confira na reportagem de Joyce Lourenço. O Fórum das Letras em Ouro Preto comemorou a 11ª edição e durante os 5 dias de programação do evento, o público pôde prestigiar as belas palavras de Graciliano Ramos na exposição A Palavra Foi Feita para Dizer. A escolha de Graciliano Ramos foi baseada em despertar o interesse para um outro lado do autor. A exposição teve como proposta convidar o grande público para conhecer mais sobre o escritor. Traz um lado de Graciliano que talvez o grande público não conheça, esse lado, por exemplo, de cronista. Logicamente que quando nós falamos dos professores, dos estudiosos, quem estuda a obra de Graciliano conhece, mas eu tenho certeza que o público geral não sabe, por exemplo, que Graciliano Ramos fez crônica sobre música de carnaval. Abrir caminhos para o olhar de Graciliano Ramos. Até para quem já tem intimidade com as obras, a mostra não deixou de ser um novo contato com os registros do escritor. A primeira mesa do fórum foi sobre Graciliano Ramos, autor que eu estudei por alguns anos na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então isso me deixa muito feliz, porque por mais que a gente tenha estudado um autor muito tempo, nós nunca sabemos tudo, não existe, né, essa fórmula de você saber tudo. A questão dele de aquela linguagem muito concisa, né, é essa referência que ele faz da questão da lavadeira, que lava, enxágua várias vezes e depois é que tem certeza que está realmente limpa, que vai e coloca no varal, o que ele faz com a palavra, não é? Porque os livros dele ele sempre escreveu e reescreveu várias vezes. É interessante ver o manuscrito nessa era digital que nós temos, de ver quantas vezes o autor revém sobre o texto até que ele fique como ele quer. Eu gostei de ver os manuscritos de Vidas Secas e gostei também de saber um pouco mais sobre a livraria Olímpio, onde o Graciliano tinha costume de ficar, e de saber que ele tinha até a intenção de escrever um livro específico sobre esse local, que foi realmente o celeiro de muitos escritores brasileiros. A escolha de Ouro Preto para sediar o fórum é motivo de orgulho, já que a cidade é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade. Ouro Preto é a cidade onde nasceu a literatura brasileira, praticamente com os Árcades, e é uma cidade que foi musa de vários poetas e escritores brasileiros, né? Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Drummond, vários escritores brasileiros escreveram sobre Ouro Preto, viveram aqui ou por aqui passaram. Então Ouro Preto respira literatura. Já não dá mais para participar do Fórum das Letras, mas Clara Serra traz as novidades do que acontece em BH.
É isso mesmo, Dani. E a primeira delas tem tudo a ver com o mês de novembro. A arte negra já toma conta de alguns pontos de Belo Horizonte em comemoração ao mês da consciência negra. Neste domingo, a cidade fica mais alegre com a 6ª edição dos Tambores do Brasil. A tradição percussiva da cultura popular brasileira ganha o ritmo de grupos como maracatu de baque virado, tambor de crioula, afoxé bandarerê e samba de meia-noite. O evento que une o som dos tambores ao canto e dança acontece no Núcleo de Estudos de Cultura Popular, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 3312. Mais informações no telefone que aparece na sua tela. O Festival Internacional de Teatro de Bonecos continua encantando a capital. Neste final de semana, a desenvoltura dos bonecos da Argentina e da Alemanha pode ser conferida no Teatro CCBB. Mas eu quero antecipar o convite para uma peça interpretada por um grupo mineiro. O Giramundo traz para a 15ª edição do FITB as aventuras de Alice no País das Maravilhas. Um único ator leva para o palco 50 bonecos numa narrativa que tece o diálogo com a música e o cinema. E por falar em música, a pequena Alice ganha vida na voz de Fernanda Takai, cantora mineira do grupo Pato Fu. Então se programe, porque a apresentação é na próxima quinta-feira também no CCBB. Os ingressos custam R$10 inteira e 5 a meia. Ok, Clara. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu que agradeço, Dani, e até a próxima, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o Revista de uma forma diferente. A partir de agora, você acompanha o retrato de um povoado que, nos últimos dias, ficou conhecido não só no Brasil, mas também em outros países. Ed Carlos Edésio mostra os encantos de Bento Rodrigues. A maioria deles, infelizmente, agora são apenas lembranças. Berço do maior acervo da arquitetura colonial do Brasil, Minas Gerais reserva entre as montanhas encantos como a simpática Mariana, cidade histórica localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Ela, que também já foi a capital do estado, não atrai turistas apenas pelo patrimônio cultural, mas também pelas histórias que vão surgindo a cada curva e em cada lugarejo descoberto em meio aos relevos. Um deles, Bento Rodrigues, subdistrito do município, já não é mais visto entre a bela paisagem. Entra para a memória dos visitantes, como lugar que, de parada dos tropeiros que ali encontravam descanso, também oferecia repouso aos turistas que até bem pouco tempo se encantavam com a simplicidade destas ruas. Visitantes que muitas vezes eram surpreendidos com um bom dia simpático em uma janela. O caboclo ou típico mineiro, aquele da prosa na porta de casa, já não está mais ali. O hábito de pegar o açúcar com o vizinho agora é parte dos relatos. E até o som do simples cavalgar pelo povoado já não interrompe mais o silêncio. A ausência de barulho deixou de ser a tranquilidade tão apreciada em Bento Rodrigues para dar lugar à saudade. Saudade das belezas naturais, águas que levavam com elas o estresse das grandes cidades. Saudade da lida no campo, do cultivo de onde se extraem sabores que vão para a mesa dos mineiros, que é onde se conquista muitos forasteiros. E se de tudo resta fé, até mesmo um dos símbolos dela não escapou de ser um registro apenas em fotografia. Construída no século XVIII, a Igreja de São Bento, de patrimônio histórico, virou história. Uma das muitas que ainda pode ser contada pelos moradores de Bento Rodrigues. Não mais na porta e no aconchego das casas, pois ali restaram poucas. Não mais na conversa entre os vizinhos, que já não sabem em qual porta bater. Foram espalhados pela região. De hospitaleiros passaram a ser hóspedes e carregam com eles a admirada fé do brasileiro, ainda mais necessária para o recomeço.